A Bru botou o link agora lá no grupo. O link da entrada, vai ver, foi por isso que a galera começou, um monte de gente entrou. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo aí, o som? Então, Bom, primeiramente, Eduardo, agradecer, assim, a toda a sua disponibilidade na conversa ali sobre o tema, aquele meio de campo todo ali, né? Você sempre bastante solista, né? E pronta aí para responder tudo. Então, agradecer, né? E por ter aceito, né? O convite e principalmente Thaís por ter mediado, né? Esse contato, né? Acho que essa que é a parte legal, né, da coisa, desse encontro aqui, é que a gente consegue aumentar o network, né, e aproximar todo mundo, né, todo mundo que está falando sobre esse tema. Então, eu agradeço muito, né, tanto você, Eduardo, quanto Thaís, por terem articulado tudo isso. A gente está aqui, né, numa sequência, né, de aulas, né, já estamos na metade para o final das aulas, então isso está cadastrado como projeto de extensão, então acaba sendo ao mesmo tempo aulas, palestras, né, então quem não se matriculou, não se cadastrou, depois a gente lembrar de se cadastrar no evento, e nas palestras específicas, e ainda tem mais algumas aí pela frente, né, são todas as terças e quintas, tá? E também, sobre a dinâmica, Eduardo, a gente faz basicamente assim, né, você vai fazer a sua fala, quem tiver dúvidas, questões, pode colocar aqui no chat, e depois, no final, se quiser falar ao vivo, abre o microfone, eu boto ali... Só sinaliza no chat, que daí fica mais fácil de organizá-la na hora que a gente for começar a discussão, tá bom? E é isso, Eduardo. Aí você fica à vontade, se de repente você vê uma pergunta, quiser responder, quiser fazer um bate-bola com o pessoal, aí fica bem no teu ritmo aí, tá bom? Então é isso. Massa, obrigado aí pelo convite, pela introdução. Parabéns pela essa ideia, achei fantástico. Convidar pessoas de outros estados, acho que é uma vantagem, né? Tentar ver também as oportunidades que se abrem, né, com esse novo cenário. Eu acho que essa é uma delas, né? Então, apesar da distância física, a gente consegue ter uma proximidade através das redes sociais, através dessas plataformas digitais fantásticas. Thaís aí pelo convite, por ter feito esse campo. Eu sou super favorável à troca de ideias, estou sempre aberto, acho fundamental, e fico extremamente feliz em ter acho que é muito mais isso, né? Não uma palestra, aquela palestra formal, mas muito mais uma troca de ideias. Vou simplesmente expor os slides aqui para gerar algumas provocações, para que a gente possa discutir depois, com um grupo que trabalha também com afeto, né? Percepção de afeto, enfim, e exercício, então acho fantástico, né? Pelo menos no Rio de Janeiro a gente só tem a professora Andréa Deslandes, que trabalha com questão de afeto, a Thaís Cevada, acho que só, né? Então temos em São Paulo, tem vocês no Nordeste, enfim, eu acho muito válida essa proximidade de grupos que trabalham com coisas semelhantes. Posta aqui de hoje, a Thaís eu dei algumas sugestões de tema e ela acabou destacando isso. Não, Edu, acho que seria interessante você falar sobre estratégias dissociativas, que foi um dos temas, né, doutorado em estratégias ali na época, e ter respostas fisiológicas associadas a estratégias dissociativas. Desde já deixo o convite aí para quem quiser conhecer o laboratório, vou falar um pouquinho mais aqui, e depois vou destacar algumas evidências. Vocês vão me ver olhando para a minha direita aqui, pessoal, não estranhem, tá? Porque eu estou com uma tela aqui à minha direita e estou conseguindo ver os slides, tá bom? E vocês estão aqui na minha frente, então agora eu estou olhando para vocês e à direita eu estou olhando para a tela, ok? Bom, pessoal, então, eu sou professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física e Desportos. Lá nós temos um programa de pós-graduação em Educação Física, eu faço parte desse programa, na linha de saúde mental, em que eu discuto questões de afeto relacionadas ao exercício físico, tentando entender
questões biológicas associadas ao afeto, ou a psicobiologia ou psicofisiologia, então tem uma discussão bem grande a respeito disso, da resposta afetiva, e tentando associar isso a desempenho e a saúde mental. Então, é basicamente essa minha área de atuação. Então, na UFRJ, a UFRJ tem duas UFRJs, né, dois grandes polos da UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro, um fica aqui no centro, aqui na verdade aqui tem um Botafogo também, e nós temos a Ilha do Fundão, que é o grande centro da UFRJ. Então lá nós temos diversas unidades, então é realmente uma ilha, ali fica perto do aeroporto aqui do Rio de Janeiro, é uma ilha realmente gigantesca, e lá nós temos diferentes unidades. Então aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver minha seta, nós temos a Escola de Educação Física e Desportos. Então, aqui é a estrutura dela. Nós temos aqui à frente o Centro de Ciências da Saúde. Então, aqui tem diversas áreas das ciências da saúde. Então, bioquímica, biologia, química, aplicada ao organismo, tem biofísica, imunologia, enfim. Temos algumas parcerias aqui. E aqui à esquerda, né, em relação à educação física, nós temos o Hospital Universitário. Então, o meu grupo tem uma parceria também com o pessoal da psiquiatria e psicologia médica lá. Então, é interessante essa organização da FRJ, consegue ter uma unidade física ali e realizar parcerias interessantes. Então, depois a gente pode até trocar ideia aqui de algumas possibilidades que nós temos. Mais para cá, nós temos vários outros centros, para cá menos, mas para cá vários outros centros, enfim. Tem uma questão interessante da organização da FRJ ali na Ilha do Fundão. E aí, algumas fotos do nosso laboratório. Então, ali nós temos dois laboratórios acontecendo nesse espaço, que é o laboratório de biometria, qual sou vice-coordenador, o coordenador professor Fernando Pompeu, um fisiologista clássico do exercício, e o laboratório de psicofisiologia do exercício, o laboratório mais recente, criado por mim. Então, aqui a gente está falando do laboratório de psicofisiologia. Aqui o Igor, a U, o Maicon, o Alessandro, Daniel, aqui alguns outros fazendo eletroencefalografia. Temos um espaço aqui de ergometria, né, que é um laboratório da fisiologia clássica, originalmente, e cada vez mais a gente tendo técnicas para acessar o sistema nervoso central. Então, esse é um dos meus objetivos como professor, ter técnicas, uma das principais técnicas para a gente atualmente é a eletroencefalografia, aliada às escalas e algumas outras ferramentas que nós utilizamos no nosso laboratório. Então, esse aqui é um espaço interessante, e fica o convite, assim que acabar esse cenário de pandemia, para que, né, a gente possa organizar um evento lá, vocês possam conhecer o laboratório. E aí, minha intenção aqui hoje, pessoal, é apresentar algumas informações sobre a questão do afeto positivo, a importância do afeto positivo, tentando entender isso para uma abordagem mecanicista. Eu gosto sempre de falar isso, meus alunos do grupo, aí, alguns estão aí, devem estar de saco cheio de ouvir isso, né, da diferença de uma abordagem baseada na medicina baseada em evidências versus uma abordagem mecanicista. Acho que ambas são bastante relevantes, mas que, por mais que a medicina baseada em evidência seja algo fundamental para a nossa sociedade atual, a gente não pode desprezar, pelo menos essa é a minha visão, uma abordagem mecanicista, que é você tentar entender os processos, o que pode gerar o quê, e isso que é gerado vai gerar qual outra resposta. Então, enquanto cientista, eu sinto que essa é uma das minhas missões, tentar entender as respostas atrás daquilo que eu observo. Então, a gente vai sobre foco ativo, e falar um pouco sobre as estratégias e tentando entender por trás a questão do foco de saúde. Eu não vou aqui, pessoal, ir a fundo nas questões metodológicas, e se tiver alguma pergunta, a gente pode discutir um pouco mais a fundo, né? Então, quais estratégias mais a fundo estão sendo utilizadas e tal, mas no final vou dar um apanhado geral do que eu tenho da literatura, a gente tem foco na realidade real. Tá? Se alguém tiver algum método, só fazer a pergunta, a gente pode dar uma ideia sobre isso. Então, eu começo com essa frase, né, que era uma afirmativa: o exercício faz as pessoas se sentirem melhores. Então, tem toda uma discussão por trás dessa frase. Talvez o pioneiro na escrita dessa frase, na divulgação dessa frase, foi o William Morgan, um grande psicologista do exercício. Tem um artigo super interessante feito por Dishman e um outro autor, falando sobre a biografia do Morgan, e destacam vários feitos dele dentro da psicologia do exercício, do psicologia do esporte, e ele foi o primeiro a destacar do exercício como sendo as pessoas melhores. Isso, por muito tempo, foi uma verdade absoluta, porque vários estudos clássicos feitos, por exemplo, conhecidos com sintomas significativos de depressão, ou até com
fazendo exercício físico, eles tinham reduções significativas da depressão. Outros estudos, por exemplo, comparando diferentes estratégias, William Morgan foi um autor, embora esse aqui não seja William Morgan, dessa evidência aqui, mas William Morgan era um autor muito preocupado também com a questão mecanicista, e a base dele foi entendendo a hipnose, e depois ele se aprofundou nas questões de estratégias dissociativas, mas em toda essa trajetória ele também teve uma influência muito grande em tentar entender o exercício, né, e seus efeitos em várias psicológicas. Então, por exemplo, a questão do efeito do exercício na ansiedade. Então, esses objetivos lá na década de 70, década de 80, então era muito forte isso. Então, por exemplo, nesse estudo aqui clássico também, lá de 81, foi visto que o exercício reduz os sintomas de ansiedade, né? Tanto o exercício, corrida, como outro tipo de exercício, e como a dieta, que foi simplesmente uma condição controle, mas que também reduziu os sintomas de ansiedade. E aí outra pesquisa, utilizando escalas mais clássicas, então eu poderia listar algumas com POMS aqui, mas essa aqui com o IDAT, ou STAI em inglês. Então, vendo que o exercício reduz mais os sintomas de ansiedade, quando a gente compara, por exemplo, uma condição de distração, simplesmente, então indivíduo em repouso, mas tendo uma distração, e em relação à meditação. Então, um exercício capaz de reduzir os sintomas de ansiedade. Então, com base nessas evidências clássicas e muitas outras na década de 70, 80, principalmente, essa frase era uma verdade. Então, de fato, era uma afirmativa. Mas cada vez mais isso também começou a ser questionado, em especial nos anos 2000. E temos o Ekekakis, um dos grandes autores dentro da psicofisiologia, das respostas afetivas, como sendo um pesquisador questionando isso, né? Então, será que o exercício de fato faz com que as pessoas se sintam-se bem? Interessante destacar que o William Morgan também faz questionamentos em determinada fase na carreira dele em relação a essa afirmativa, né, que era uma afirmativa, e cada vez mais uma dúvida, indo a partir dos 2000 isso começou a ser estudado cada vez mais a fundo. Mas, né, uma das críticas que o exercício faz as pessoas se sentirem, talvez tenha sido não, na verdade, uma visão provavelmente reduzida do afeto. Então, somente era olhado um aspecto do afeto. Então, ansiedade, o humor, ou somente a valência. Então, tinha um entendimento limitado do que era a resposta afetiva. E aí nós temos o modelo de Russell, lá de 80, né, em que o entendimento do afeto é um pouco mais amplo. Então, ele engloba o humor, engloba as emoções, engloba outras questões também. E aí, esse modelo aqui, nós temos basicamente esse eixo aqui na horizontal, em que nós temos o estado de valência negativa, a valência positiva, e nós temos esse eixo aqui, aqui na horizontal, agora na vertical, de ativação, de baixa ativação até uma alta ativação. E aqui, o interessante é que 4 quadrantes são formados. Esse primeiro quadrante do positivo desativado, afeto ativado aqui em cima, afeto negativo ativado, e aqui na parte inferior, afeto negativo desativado. Então, isso aqui motivou pesquisas, né, e umas conclusões puderam ser feitas a partir do momento que a gente teve esse entendimento mais amplo sobre o afeto. Um exemplo disso, de como funcionaria esse modelo, vai ser fundamental, por exemplo, mais à frente, é como ele funciona. Então, basicamente, você tem ali, por exemplo, 2 escalas. Então, você tem a escala de ativação, aqui que se representaria esse dado aqui, né, que ela vai de 1 a 6. Você tem a escala da valência afetiva, que vai do -5 a +5, aqui está 6, está errado, e a junção dessas 2 escalas. Então, por exemplo, na ativação 2, uma determinada condição de exercício, que seria mais interessante, no exemplo, um repouso, uma condição de exercício, e aí você tem a junção dessas 2, então, 1, 2 com 1 mais 2, gerando essa representação aqui, ou seja, de um afeto positivo desativado. E imaginando, né, numa situação hipotética, o exercício continuando, o exercício sendo iniciado, você poderia, por exemplo, ter um aumento do afeto positivo, né? Então, você tem um aumento da valência e um aumento da ativação, indo para o quadrante do afeto positivo ativado. E uma outra situação, aí o oposto, né? Então, você tendo um aumento do afeto negativo ativado. Tá? Então, são situações diferentes, né, e que o modelo circunplexo nos ajuda. Então, as emoções poderiam estar respondendo de um jeito completamente diferente de outro estado aqui, por exemplo. Então, isso aqui nos proporciona um entendimento um pouco mais amplo do afeto. Isso tem sido muito aplicado no contexto do exercício. Tá?
Em especial, também, uma outra crítica àquelas evidências, né, que sustentaram muito tempo aquele exercício, faz as pessoas se sentirem bem, é um olhar somente para o pré e pós. Então, havia uma avaliação das emoções, uma avaliação do humor, uma avaliação da ansiedade pré-exercício e outra avaliação, muitas vezes, sem mensuração disso. Então, muitas vezes, aqui só um exemplo também adaptado no estudo do nosso grupo, se eu estivesse comparando aqui, na verdade eu fiz essa comparação, uma condição de exercício de força, 40% de uma repetição versus 60 versus 80, se eu estivesse analisando somente o pré e pós, a gente veria que nas 3 condições o exercício gerou um afeto positivo desativado. Tá? Mas se a gente tem um olhar para o durante exercício, olha o que a gente encontra aqui. Uma diferença considerável entre essas prescrições. Então, o que nós encontramos aqui, por exemplo, em 80% de uma repetição máxima, ou seja, na condição mais intensa, foi um afeto negativo desativado no momento imediatamente após o término do exercício, que coincidiu com o momento de realização do último exercício, que era a cadeira flexora. Tá? Então, uma diferença considerável quando a gente analisa o durante exercício. Então, o exercício faz as pessoas se sentirem melhores? Depende da configuração do exercício, depende dos momentos de mediação do afeto, depende do seu entendimento da resposta afetiva. Mas, por outro lado, né, e aqui tem essa crítica do Ikecax, então aqui vocês encontram muito mais elementos para isso. Ele critica um ponto que eu acho super interessante também, que a gente pode também discutir um pouco sobre isso depois, que eu sou apaixonado pela questão do conhecimento científico, né, da epistemologia da ciência, né, ou da filosofia da ciência, que é enfim, gosto bastante. Então ele diz super interessante, muito tempo esse acúmulo de evidências falando que o exercício fazia que eles se sentissem bem, melhores, motivou com que os mesmos métodos fossem feitos e os mesmos resultados fossem encontrados. Né? Ou seja, sem uma crítica mais profunda sobre o que estava sendo encontrado naquela época e o real motivo que sustentou aquela frase por tanto tempo. Tá? Então, tem questões metodológicas super importantes, além da mensuração do afeto, do tempo de mensuração, do entendimento do afeto, questões relacionadas à metodologia do exercício, os instrumentos psicométricos utilizados, se eles estão adequados a um construto maior, alguma teoria forte. Tá? Então, a visão aqui você tem as informações disso. Mas o que é super interessante a gente pensar, e aí tem uma literatura bacana a respeito disso, que o exercício gera respostas afetivas, que não necessariamente, né, que depende se ele gera ou não, se faz ou não as pessoas se sentirem melhores, né? Mas o que cada vez mais a gente sabe que as respostas afetivas ao exercício são moduladores do comportamento. E existem uma série de evidências a respeito disso, uma evidência que eu gosto bastante, eu lembro na época do mestrado, na época que eu conheci o professor Tony Meirelles, essa aqui era a evidência, quando a gente falava sobre... na época a gente falava muito sobre teoria hedonista, né? Então comportamento, ou estímulos que geram afeto positivo tendem a ser repetidos, e o contrário não acontece, né? Ou seja, não há repetição quando você tem um estímulo que gera uma resposta afetiva negativa. Então, esse estudo clássico do Williams e colaboradores deu um insight bem bacana para aquelas pesquisas na época, lá no início, né, dos anos 2010, mais ou menos. E essa teoria dele aí, que foi uma teoria bem interessante, que ele fazia uma junção de dual mode model com resposta afetiva aguda e com uma antecipação com base na experiência que você tinha, resposta afetiva. Isso era para aderência. Obviamente existem outras teorias hoje em dia, o Ikecax tem uma teoria mais recente, o Hassan, eu sei que é um entusiasta dessa teoria dele, que a gente pode discutir também um pouco depois, que fala sobre a questão automática, que muito me interessa, associada à resposta afetiva, enfim, tem vários desdobramentos possíveis aí, mas o que é fato, né, parece fato, muita cautela quando a gente fala disso na ciência, né, que parece ser um fato é a questão do afeto ao exercício modulador do comportamento. Então, isso já destaca a importância do afeto e a importância dele ser estudado. Então, o afeto positivo parece ser o grande ponto para a modulação de comportamentos, que a gente quer um engajamento, que a gente quer um comportamento de aproximação. Né? Então, como gerar essa resposta afetiva positiva? Então, esse é um dos grandes desafios. Muitas estratégias vêm sendo pensadas nos últimos anos na ciência, né? Uma estratégia bem interessante, o Hassan trabalha com isso, uma estratégia bastante inteligente, que é você utilizar o afeto como variável primária para a prescrição. É interessante observar os guias de prescrição, por exemplo, da American College, o quão tradicionais eles são, né? Então, recomendar a prescrição com base em percentagem de uma repetição máxima,
recomendar prescrição com base em valores absolutos, né? Então, MET, por exemplo, ou valores relativos do consumo do oxigênio de reserva, ou da frequência cardíaca de reserva, ou da frequência cardíaca máxima, mas cada vez mais evidências, inclusive na Medicine Science, e aí o Hassan está de prova aí, né? Marcou um golaço com esse artigo, utilizando o afeto como variável primária, ou seja, uma mudança de pensamento, né? Você ter o afeto para você de prescrição, ou, na verdade, uma prescrição, muita cautela nisso também, pode ser um exercício autoajustado também, né? E aí a prescrição, então tem uma diferença aí na terminologia, a Parfit também é uma grande autora dessa área, né? Então essa inversão, então pensar no afeto primeiro e aí você ter uma proposta de exercício, né? Seja uma prescrição ou um autoajuste. E outra forma também da gente começar a pensar na questão do afeto positivo, como promover um afeto positivo, é pensar numa abordagem mecanicista. Então, peraí, quais são os mecanismos que regulam a resposta afetiva positiva? Beleza, se eu começo a entender isso, quais estímulos podem gerar uma resposta afetiva positiva? Então, tem uma literatura interessante a respeito disso também. A base para a gente começar essa discussão é a teoria do Kekar, do Model, lá de 2003, né? Que ele fala sobre duas vias, basicamente, que vão regular a resposta afetiva, uma via interoceptiva e uma via cognitiva. Então, a modulação dessas vias parece ser interessante para a gente ter uma resposta afetiva positiva, ou negativa, ou neutra. Então, a gente entendendo isso, a gente pode, né, projetar intervenções, projetar prescrições, ou propor um autoajuste, para que gere resposta afetiva positiva. Então, quando a gente fala de interocepção, é uma literatura muito vasta, que não necessariamente é associada a uma resposta afetiva. Então, vocês encontram muitas coisas, mecanismos biológicos da interocepção, as vias. Tem uma área que é super interessante, que eu gosto bastante também, que é a psiconeuroimunologia, então, que traz evidência que o sistema imune com toxinas podem se comunicar com o sistema nervoso central, enfim, bem interessante. Mas quando a gente fala de interocepção, a gente está falando da capacidade de a gente perceber o nosso meio interno. E o que é esse meio interno, né? Então, a gente está falando, por exemplo, acúmulo de lactato sanguíneo. Então, de um certo modo, o nosso corpo pode perceber isso. Nível de pH sanguíneo, consumo de oxigênio, contração muscular, os metabólitos produzidos pelo músculo estriado esquelético, por exemplo, né, são percebidos pelo nosso organismo, são percebidos termos, né? Eles geram uma sensibilidade, mas não necessariamente são percebidos. Quando a gente fala de percepção, a gente está falando de áreas mais nobres do nosso córtex participando ali dessa interpretação. Temperatura corporal. Então, a interocepção pode fazer com que aconteça uma piora ou uma melhora da resposta afetiva, ou simplesmente a resposta afetiva sendo neutra. Por quê, pessoal? Quando a gente tem qualquer tipo de estímulo, seja o exercício físico ou qualquer fator estressor, a gente tem uma biologia que até é semelhante. Então, você tem ativação desse hipotálamo e hipófise adrenal, que vai combinar a liberação de cortisol, por exemplo, de adrenalina. Você tem ativação do sistema nervoso autonômico, que é uma forma do estímulo sair do sistema nervoso central e ir lá para a periferia, estimular outros tecidos e estimular toda uma reação, por exemplo, no contexto, isso vai ser fundamental. E o músculo, por exemplo, ele produz uma série de metabólitos que serão liberados na corrente. Aqui eu peguei emprestado um artigo dos receptores purinérgicos, que é um tema crescente absurdamente também, só por causa da figura, né? Então, o músculo liso aqui sendo representado, né, quando ele tem o aumento do fluxo do sangue aqui contra a parede dele, gera uma força de estabilizamento, e uma série de fatores vão ser aqui para do ATP extracelular, mas uma série de outros fatores podem ser liberados quando você tem, por exemplo, um estímulo aos leucócitos, né? Então, você pode ter liberação de citocinas. Se fosse o músculo estriado esquelético aqui, a gente poderia estar falando da liberação de IL-6, que é em quantidades abundantes em um exercício físico. Você tem do lado aqui um estímulo da periferia para o sistema nervoso central através de uma ação sensorial, através de uma inervação simpática, ou seja, são muitas as formas que a periferia se comunica com o sistema nervoso central. Então, essa informação chegando no sistema nervoso central, né, através dessa sensibilização que foi gerada, ela pode ser percebida de diferentes formas. Então, não são todas as substâncias que conseguem cruzar a barreira hematocefálica. Algumas sinalizam, né, de modo indireto, através de segundos mensageiros, para que haja uma alteração, por exemplo, no sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, nós temos uma importante via
né, para essa modulação da resposta afetiva, que é essa via cognitiva, associada, por exemplo, à experiência. Então, se o indivíduo tem mais, menos ou nenhuma experiência de exercício físico, isso já pode fazer com que ele tenha um template a uma determinada atividade, que ele saiba reagir melhor. Então, por exemplo, isso é muito estudado no contexto da fadiga mental, ou do modelo do governador central. Então, eu juro que tem pace para o pace dele, tem estratégia de pace dele, graças à experiência, graças à técnica, graças a treinamento, tá? O condicionamento físico pode ser um determinante, a alta eficácia, né, basicamente a capacidade que o indivíduo tem de se perceber capaz de realizar uma determinada atividade. Então, isso aqui é uma via muito usada para a regulação da resposta afetiva. Então, estímulos que possam gerar uma alta eficácia. Então, tem 2 alunos, o Michael e o Juan, estão com um projeto bastante interessante com indivíduos com ideação suicida, que eles estão propondo um tipo de exercício intervalado, né, que é o CIT, que você tem estímulos máximos, de curtíssima duração, com longo intervalo de recuperação, mas muito pensando na questão da alta eficácia. Então, estímulos que o indivíduo consiga fazer, que ele vai se autoajustar ali durante o estímulo, e na recuperação ele vai ter um longo tempo aí para se recuperar, para depois ter um novo estímulo. Então, muitas intervenções são pensadas nesse contexto aqui. Percepção de esforço, né? Então vai fazer parte desse pacote de mecanismos cognitivos. Percepção da autonomia, tem uma teoria muito interessante aqui, que é a teoria da autodeterminação, que um dos braços dela fala sobre a questão da autonomia. Então, tem intervenções na área da saúde, então não necessariamente relacionadas ao exercício físico, que justamente focam nesse ponto aqui, né? Fazer com que o indivíduo tenha os hábitos ali de um modo não necessariamente impostos, mas que ele entenda a importância daquilo, internalize aquilo e ele consiga realizar. Então, seria basicamente isso. Então, todos esses fatores também modular a resposta afetiva. Temos a capacidade de perceber o meio externo, então uma figura de um livro aqui só para a gente visualizar isso. Então, tato, né, estímulos dolorosos, né, o olfato. Então, a gente tem capacidade de perceber uma série de estímulos auditivos também. De uma certa maneira, eles podem parar lá no nosso sistema nervoso central. Aqui tudo sistema nervoso central, obviamente, mas lá, estímulos que vão lá para a coluna posterior da nossa medula e podem até chegar a áreas mais nobres do nosso córtex, que vão ser interpretados e podem também modular a resposta afetiva. Então, isso seria a interocepção. Então, nós temos a interocepção, a capacidade de perceber o meio interno, e temos a exterocepção, que é a capacidade de perceber as alterações externas. E aí entra uma história bem interessante, né? Então, a música, a ritual, a recompensa, a motivação, fatores externos que podem influenciar no nosso funcionamento. Então, podem, por exemplo, influenciar a resposta afetiva. Então, com base nessa literatura, com base na teoria com base na teoria do Ekekakis, né, do Dual Mode Model, e com base nesse entendimento de fisiologia dos interoceptivos, a gente vem tentando entender a resposta afetiva. Então, o resumo dessa história aqui é como uma comunicação uma via de mão dupla entre periferia e sistema nervoso central. Então, muitos metabólitos são interessantes nessa via, são importantes nessa via, e é isso que lá no grupo a gente tenta entender bastante, com uma complexidade de fazer isso em vivo, em seres humanos. Então, por exemplo, muitos fatores acontecem, são liberados, produzidos na periferia, que a gente consegue dosar, a gente não sabe se tem uma relação de 1 para 1 entre periferia e sistema nervoso central. Então, essa é uma limitação também, enfim, várias outras aí que depois a gente pode discutir. E entender a influência de fatores externos nessa comunicação bidirecional. E aí entra a questão do foco atencional. Então, será que você mudando o seu foco, você pode mudar o funcionamento, você pode mudar o funcionamento do seu organismo, você pode manipular a resposta afetiva? Então, esse é um dos objetos da ciência por já bastante tempo, né? A questão do foco atencional começou a ser estudada sendo relacionada à questão afetiva. Tá? Então, William Gordon, no início, associação com o processo cognitivo de bloquear as sensações de dor ou desconforto relacionadas ao esforço físico. E ela teve uma aplicabilidade inicial bastante interessante relacionada à percepção de esforço e tentando entender o alto rendimento. Então, e a diferença de alto rendimento para pessoas que eram praticantes de exercícios funcionais, por exemplo. E o William, da hipótese dele nesse trabalho aí de 78, né, ele acreditava que os corredores tinham uma estratégia de dissociação predominante. O que significa isso? Foco em alguma questão externa, foco em algum mecanismo exteroceptivo, né? Ao passo que a associação é um foco em alguma questão interna. Então, foco na sua respiração, foco na sua frequência cardíaca, o foco na temperatura corporal, um foco na dor, então seria a associação. Okay? E aí o que ele encontrou, na verdade, que os corredores
os corredores de altíssimo nível, eles tinham pensamentos muito mais associativos, ou seja, esse foco deles era direcionado para questões internas, ou seja, a interocepção falava bastante alto ali, eles estavam atentos à percepção. Então, é como se eles estivessem ligados nessa da ação. Então, a percepção de esforço, acredita-se aí com pesquisas que foram sendo feitas, quando você tem uma associação, a percepção subjetiva de esforço tende a ser mais alta. Ao passo que a dissociação seria você se desligar dessa percepção, se diminuir a percepção de esforço. Então, seria uma forma de você não dar muita atenção para os mecanismos interoceptivos. Então, nessa brincadeira de associar e dissociar, muitas evidências foram surgindo, não apenas relacionadas à percepção de esforço, mas também a desempenho. Então, o William Morgan foi o pioneiro nessa questão. A gente tenta entender isso até hoje. Então, tem 2 alunos, a Úrsula e o Danilo, lá do meu grupo, tento entender o foco acional dissociativo e seus efeitos no desempenho, mas eles estão tentando gerar um foco dissociativo que gere um prejuízo no desempenho, e a razão disso, né, nós não somos malucos, porque na verdade a gente quer entender esse foco dissociativo como sendo mais próximo de um estressor natural de vida, né? Então os indivíduos vão fazer operações matemáticas com muita velocidade e isso tem uma biologia conhecida ali, razoavelmente conhecida, que é uma alteração do córtex pré-frontal, uma maior ativação deles. Então tem a evidência de eletroencefalografia mostrando isso aí pra gente, aumento da potência de beta, diminuição de alfa. Isso pode ser um fator que lá no final gere uma diminuição do desempenho. Várias vias podem ajudar a entender isso. Então há uma modulação cardiovascular, então uma modulação primeiro autonômica e seguindo uma modulação cardiovascular. A gente está tentando entender as vias, mas tem alguma comunicação de córtex pré-frontal com as estruturas do controle cardiovascular. Então, o foco atencional pode modular o desempenho. Percepção de esforço, aí tem uma literatura muito vasta a respeito disso. E o meu foco aqui é falar sobre a questão da resposta afetiva, ou da percepção de afeto. Então, como o foco atencional dissociativo pode gerar essa percepção afetiva positiva. Estratégias. Então, muitas estratégias são pensadas, né? Meu vai ser falar sobre música e sobre realidade virtual. Nós temos uma literatura bem avançada, desde as psicológicas, evidências, a aplicação crônica. Música é uma ciência à parte. Isso chamou muita minha atenção quando eu fui no IBRO, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um tempo atrás, que é um congresso de neurociência, e a mesa sobre música era uma coisa fantástica, porque você tinha evidências pesquisadores de mais diversas áreas relacionadas à música associada à educação, à reabilitação, enfim, é uma literatura fantástica e também tem uma aplicação bem interessante aqui nesse nosso contexto. Então, evidências clássicas, eu sempre gosto de destacar um pouco a história. Então, Anésio, um grande pesquisador da área, em 97 já trabalhava com a realidade virtual, uma realidade virtual um pouco diferente da que eu vou mostrar aqui mais à frente, uma realidade virtual em que os indivíduos ficavam de frente para uma tela, e aí aquilo já acreditava-se que já gerava uma manipulação, uma variável. O entendimento de afeto aqui não foi aquele entendimento mais amplo, como apresentado no modelo circunflexo acima, mas o que eles encontraram nessa visão mais reduzida do afeto, né? Que essa revitalização e a tranquilidade foram atenuadas nessa condição em que os indivíduos pedalaram com a realidade virtual, em comparação com aquela bicicleta tradicional, aquela bicicleta que você não tem encosto aqui nas costas, que você fica sentado ali, obviamente, e também você não tinha qualquer estímulo visual ali, pelo menos não esse estímulo focado na dissociação. Então foi encontrada aqui uma melhor resposta de revitalização e tranquilidade em comparação com a bicicleta aqui. Interessante, que motivou várias pesquisas. Outra estratégia bem interessante que foi feita, né, foi utilizar imagens, né, durante um exercício. Então, imagens sendo utilizadas durante o exercício, imagens que a expectativa que gerasse dissociação, e aí foi encontrado, por boa parte desse exercício, um aumento do afeto positivo ativado, mas em outros momentos, na boa parte, na verdade, da ação, uma diminuição da valência, culminando numa diminuição do afeto, um aumento do afeto negativo ativado. Então, nem sempre a realidade virtual gera resultados positivos. E aqui, com imagens neutras, imagens que os pesquisadores acreditavam que não geravam dissociação, acabaram gerando uma resposta menos negativa em comparação com a da realidade virtual. Estratégias mais atuais, utilizadas,
a base ele é uma imersão. Então, fazer com que os indivíduos considerem próximos daquele estímulo sendo proposto, essa seria uma de você aumentar a associação, ou seja, ter um maior foco externo. Então, os testes de vídeo, em projeções maiores, jogos vencidos também, óculos de realidade virtual. Tem uma aluna no nosso grupo, eu sou orientador dela, que é a Kelly Cristina, que o mestrado dela, ela está trabalhando com realidade virtual, somada a exercício autoajustado. É um trabalho lá bacana que ela está fazendo, mas ela, repito, ela com óculos de realidade virtual, vídeo de natureza. Também tem um ponto interessante, né? Que vídeo colocar ali? Né? Então, vídeos de natureza, vídeos que remetam a uma questão natural, parece ser interessante. Então, nessa pesquisa aqui, o que eles fizeram foi submeter os avaliados a uma condição, né, neutra, uma condição controle, que eles não tinham condição que eles vídeo, que eles estavam livremente aqui nesse circuito, e outra condição de como se fosse um coach, de você ter alguém ditando. Então, poderia ser a gente também estudar o desempenho com base nisso aqui, né? Mas o que eles viram nessa pesquisa é que esse coach virtual gerou maior dissociação, ao passo que, por exemplo, a condição sem feedback, a dissociação foi menor. Tá? Foi interessante observar aqui também que eles avaliaram esse Physical Enjoyment Scale, né, que é uma tradução direta de divertimento, escala de divertimento, que foi maior nesse coach também. Então, interessante. Então, provavelmente a intervenção que gerou maior imersão, embora eles não tenham avaliado a imersão, existem estratégias para isso, ela gerou maior divertimento. Uma outra pesquisa aí já mais moderna, mais do Bird e do cara Jorge, que é um grande pesquisador de música e exercício, um cara fantástico nessa ciência, nessa área, que ele fez uma combinação aqui, ele fez uma comparação de diferentes estratégias. Então, o controle que o indivíduo faz exercício sem qualquer tipo de estímulo, vídeo, música mais vídeo, vídeo em 360, então a possibilidade de que indivíduos poderiam virar, né, a sua cabeça para qualquer lado, e eles iam, teriam, né, um estímulo ali, isso provavelmente aumentava a imersão, e o vídeo mais música, ou seja, com vários estímulos sensoriais, ou seja, uma forma de você ter vários estímulos sensoriais e gerar uma percepção modificada, que é aquela relação entre estímulo distendendo receptores sensoriais e gerando percepção diferente. Então, observaram que o foco atencional foi mais dissociativo nessa condição de música mais vídeo, e aí, quando eles analisam a resposta afetiva, ela também respondeu de modo mais favorável na condição de vídeo 360. Né? Então, vídeo 360, enfim, embora não tenha diferença tão grande assim, mas ela foi maior em comparação às demais condições. Então, parece que a imersão é um fator chave para o sucesso dessas intervenções, dessa estratégia. Falando da música, então, o trabalho do cara Jorge aqui também, um grande pessoa de música e exercício, e ele nessa metodologia um efeito da música. Então, a gente, pela medicina baseada em evidências, a gente pode concluir, né, ou pelo menos ter um indicativo forte de que a música ela gera um efeito positivo sobre a resposta afetiva, ou seja, ela gera um afeto positivo ativado. Então, esse é um fator extremamente interessante quando a gente pensa no caso da música. Obviamente, há uma série de variáveis ali que devem ser consideradas. A parte final, vou destacar para vocês. Então, um questionamento será que a música só gera um efeito positivo, né, ou outras estratégias associativas não geram efeitos positivos em exercício de alta intensidade? É um questionamento, porque em exercício de alta intensidade a via predominante tende a ser a via interoceptiva, não a via cognitiva, então é como se tivesse uma janela de manipulação de dissociação menor ali. Então, nesse estudo aqui do Jones e Ekekach, eles, na verdade, encontraram um maior afeto na condição com música e vídeo. São, por exemplo, um controle que não tem nenhum estímulo externo. Esse foi um ponto interessante, né, que tem motivado a gente tentar entender mais uma possível dissociação gerada pela música, pela realidade virtual, em intensidade de exercícios mais elevados. A música
traz um ponto interessante, que é uma literatura bem vasta, que a gente já tem uma certa neurobiologia conhecida. Obviamente depende da tonalidade, depende da batida, do indivíduo, enfim, tem questões aí importantes a serem consideradas, mas algumas fundamentais da resposta afetiva são moduladas a partir da música. Então, áreas como o córtex pré-frontal medial, córtex órbito-frontal, o córtex cingulado anterior também. Então, córtex cingulado anterior. Então, uma série de evidências mostram um efeito positivo da música e por essa abordagem mecanicista, né? Então, tentando entender isso aqui, essa gente que controla a afetiva, fazer esse sentimento interessante, né? Entender um pouco melhor a música e seus efeitos. Teve essa pesquisa aqui publicada há um certo tempo aí, já tem quase, um ano, quase vai fazer 2 daqui a pouco, que eles utilizaram a eletroencefalografia durante uma caminhada de 400 metros. Quem trabalha com eletroencefalografia sabe que é uma técnica que gera muitos artefatos, até quando o indivíduo está em repouso. Então, um movimento de braço, um movimento de pescoço, uma mordida, um piscar de olhos já gera artefatos que não é um sinal que está querendo coletar. Que a gente quer um sinal com os neurônios próximos ali. Eles conseguiram fazer, tiveram uma estratégia de filtragem que acredito bem grande, e era uma caminhada, um equipamento super moderno, enfim, conseguiram ter um sinal, em teoria, limpo, e gerou um resultado interessante para a gente. Então, caminhada com música, eletroencefalografia. O achado desse estudo aqui, dessa questão de entender mecanismos associados à dissociação, é que a música gerou um aumento da atividade beta córtex pré-frontal. E qual é a relevância disso aqui para a gente? E eles tiveram também medida de dissociação, então parece que a dissociação foi associada a esse aumento de beta no córtex pré-frontal. Onde é que eu quero chegar com isso? Parece que essa atividade de beta no córtex pré-frontal possa ser um correlato fisiológico da dissociação, em especial a dissociação gerada pela música. Então essa foi uma grande hipótese por esse trabalho, que cabe, obviamente, mais investigações. E, coincidentemente, é algo muito parecido com o que acontece com aquele teste aritmético que eu falei com vocês, o aumento de beta em regiões do córtex pré-frontal. Então, o caminho entre mecanismos exteroceptivos e alterações afetivas parece passar pelo córtex pré-frontal. Então, acho que é um ponto, pelo menos, que me motiva bastante a entender um pouco melhor. E aí, a gente fez uma pesquisa, não publicada ainda, que a gente comparou música, a condição com música versus condições sem música. Então, os indivíduos ficavam correndo numa esteira durante 60 minutos, uma intensidade abaixo do limite respiratório. E a gente observou que a condição com música gerava um afeto positivo ativado, ao passo que a condição sem música foi horrível para os participantes. Então, gerava um afeto negativo ativado. E alguns relatos dos durante a prática era que estava extremamente desprazeroso, estava muito difícil, eles poderiam parar. Não, você pode parar, temos consentimento, que você pode interromper a pesquisa a qualquer momento. Ah, não, Eduardo, então vou continuar a pesquisa. E aí terminavam, mas a resposta é completamente diferente. E exercícios prescritos de forma idêntica. A única diferença era o fator esteroceptivo, que era a música. Então, a gente viu aumento de dissociação na condição com música. Então, essa escala aqui, com o mais próximo de 100, maior a dissociação, o mais próximo do 0, maior a associação. Então, os indivíduos, de fato, dissociaram. A percepção subjetiva foi bem semelhante, então foi um ponto interessante. Por outro lado, a resposta afetiva, que estava aqui, diferente, que eu já mostrei, e a foi muito diferente entre as condições. O que a gente encontrou é que na condição com música houve um aumento da ativação de áreas do córtex pré-frontal. Então, nós utilizamos uma técnica chamada, que a partir da eletroencefalografia, a gente tenta identificar o foco dessa atividade cortical. Técnica que tem lá suas críticas, em especial dependendo do equipamento que você usa, enfim. Toda uma discussão aí que, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar sobre, mas é uma técnica que se propõe a resolver o problema inverso, que é uma das grandes limitações da eletroencefalografia, que a eletroencefalografia você tem uma excelente noção temporal, mas a grande limitação é que você não consegue ter o entendimento de onde está vindo aquele sinal. Então, aqui a gente encontrou que esse sinal, a origem, o foco desse sinal era a atividade do córtex pré-frontal, em especial na condição com música. Então, pessoal, um resumo da história aqui, listando mais estudos originais, somente está análise,
é que a amostra vai ser um ponto determinante para a resposta afetiva. Então, se você está falando de atletas, indivíduos que têm muita experiência no exercício, tem os dados, infelizmente, não foram ainda de uma aluna da Andréa, que ela fez de afeto praticante, aí a gente pode me corrigir depois, de mountain bike ou de ciclismo de estrada, não lembro, mas que eram respostas afetivas um padrão completamente diferente que os autores trazem um pesquisador saudável, com indivíduos saudáveis, entre aspas, né, necessariamente são totalmente saudáveis, pelo menos uma concepção mais ampla de saúde, da OMS, tal, uma visão holística de saúde, mas enfim, indivíduos praticantes de exercício físico e tal, uma resposta completamente diferente. Então, a experiência do exercício físico, o tipo de amostra, vai ser fundamental aqui para a determinação da resposta afetiva. A estratégia dissociativa utilizada, então a gente considera todos como sendo estratégias dissociativas, a música, a realidade virtual, o teste aritmético, por exemplo, mas aí está aí um bom exemplo. Então, o teste aritmético a gente tem como hipótese que seja uma estratégia para gerar dissociação, mas gerar uma resposta afetiva negativa. Ao passo que, quando a gente fala sobre música, dentro da configuração, ela pode gerar uma resposta afetiva positiva. E quando a gente fala da música, existem muitas variáveis, então não é qualquer tipo de música. Então tem uma melodia, tem uma tonalidade, tem um volume também, então tem gente que trabalha com isso, tem uma questão do tempo da música. Então a música tem uma questão cultural super importante. Não, tem um trabalho aqui que eu sempre brinco com ele, falando sobre ele com os meus alunos, que tem uma amostra muito grande e a seleção de músicas ali foi quase que idêntica. Então, a amostra que culturalmente ali era muito semelhante, que tinha os mesmos gostos por músicas. Interessante que eu fiz a dinâmica em aula, simplesmente não foi para gerar pesquisa com meus alunos de uma universidade que eu trabalhava, e que a escolha deles por música era completamente diferente. Então, se eu tentasse impor uma música durante o exercício com esses indivíduos, ia gerar uma resposta de afeto provavelmente negativa para muitos deles e para outros positivos e para outros neutros, né? Então, pensar na configuração da estratégia dissociativa é super importante. Então, tem pontos negativos. O óculos de realidade virtual, por exemplo, ele gera tontura em alguns indivíduos. Tontura tem muitas vezes acompanhada com uma resposta negativa. Então, pensar muito sobre isso. Não simplesmente aceitar e achar que a estratégia é o que deve ser feito. Associativa pode ser um bom caminho, embora não tenha ficado aqui, mas um meio para o indivíduo conseguir se regular um exercício contínuo, ou um exercício acíclico, por exemplo, o indivíduo conseguir entender melhor o seu corpo e conseguir executar um movimento, que muitas vezes é um movimento complexo. Então, tem suas vantagens também, e desvantagens, obviamente. E a configuração do exercício. Então, por exemplo, muitos pesquisadores falham no controle da atividade e prescrevem, por exemplo, com base em percentagem da frequência cardíaca máxima, ou percentagem de VO2 máximo. E o que pode acontecer? Você pode ter indivíduos em diferentes limiares, por exemplo. Então, um abaixo do limiar, outro acima do limiar. O Hassan trabalha com afeto há muito tempo, ele sabe que tem uma diferença considerável. Se você tem uma orientação de exercício, uma prescrição, um exercício acontecendo abaixo do limiar ou acima do limiar. Então, pensar na configuração do exercício é algo super importante, se vai ser um exercício autoajustado ou não, se vai ser imposto. Tá? Então, são pontos a serem considerados que limitam, obviamente, o nosso entendimento sobre essa literatura. Então, são muitas variáveis que confundem o nosso entendimento e que a gente não pode dar uma garantia de que estratégias associativas vão ser sempre benéficas para a resposta afetiva. Elas sim podem ser benéficas, desde que vocês considerem todos esses fatores aqui, obviamente algum outro que pode ter faltado aqui que pode estar acima da minha compreensão sobre essa literatura. Então, uma conclusão que pensar no afeto positivo parece algo interessante, que é o modulador do comportamento. Então, teorias interessantes têm evidência a respeito de tentando associar afeto ao comportamento. Utilização de estratégias associativas, segundo a literatura, podem ser interessantes, desde que você considere todos aqueles outros fatores. Temos muitos problemas, então essa biologia que eu adoro, que a gente tem que evoluir. A abordagem mecanicista parece ser um caminho, e aplicação prática. Então, só assim já conseguir ter uma aplicação prática interessante, né? Eu acho que um problema seria a gente ter, por exemplo, um problema não, né? Mas um grande desafio, por exemplo, imagina os professores de spinning, por exemplo, de running, que trabalham com com músicas para um público que pode ser extremamente heterogêneo, né? Então, é um problema, pode ser um problema isso, né? Então, pensar nessa aplicação prática para trazer benefícios para a sociedade.
E aí, essa frase que eu acho bem interessante, que homens são perturbados não apenas por coisas, mas pela visão que eles têm delas. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa aí, eu colocaria que homens não são perturbados apenas por coisas, mas também pela visão que eles têm delas. E aí justifica-se a questão da estratégia dissociativa. Então, a gente pensar a influência que uma variável externa, que o estímulo exteroceptivo, pode gerar em questões internas. Pessoal, obrigado. É um prazer. Segue meus contatos aí. Mais uma vez, convite aberto aí, portas abertas para quem quiser conhecer o nosso laboratório, obviamente passando esse cenário terrível aí de pandemia. Poxa, muito obrigado, Eduardo. Assim, foi muito bom. Eu tenho... a gente lê as coisas, você tem uma impressão de da literatura que você está lendo, mas quando você vê alguém falando, é impressionante como isso, assim, compila uma série de coisas extras, assim, e vai se acrescentando. Então, assim, te ouvir falar foi muito legal nesse sentido para mim. Eu já tinha lido algumas coisas, assim, também eu não me aprofundo muito na parte do mecanismo, que foi o que Thaís apresentou, e agora você também fez um resgate legal aí em cima dessa base, e sem dúvida, assim, é importante, né, porque você começa a dar mais sentido para tudo isso, né, não é só aquilo que a gente está vendo ali, mas tem uma bagagem. Foi bastante interessante a tua fala nesse sentido. Legal, Raça. Obrigado. Eu e Thaís, a gente tem a mesma origem acadêmica, né? Obviamente, uma fonte inicial ali com o Tony, depois a gente foi para a André, a Thaís já desde o início com a André, então a André cobrava isso bastante da gente, né, Thaís? Tentar entender, obviamente, é uma cobrança boa que faz total sentido para a gente, né? Então foi algo que a gente assimilou, que a gente internalizou, né, Thaís? Verdade. Acaba que hoje a gente fala naturalmente, né, Edu? Exatamente. Não, com certeza, o estudo dos mecanismos, ele não é muito atrativo, assim, de bate-pronto, porque é muito mais abstrato, né, enfim, exige muito mais relação com técnicas, né, que a gente não está acostumado na educação física, enfim, é um caminho meio espinhoso no começo, mas, assim, é muito legal, né, quem entra nessas caixinhas, assim, pô, você fica, eu realmente, assim, eu fiz alguns trabalhos participando, né, nesse tipo de investigação, mas no final das contas eu mais admiro do que tenho vontade, sabe? Eu já estou mais assim agora. E tem um alto custo envolvido também, né, Raça? Então, o meu sonho atualmente é ter um Doppler transcraniano, que é caríssimo, 20 mil libras. Eu estive na Inglaterra agora, conhecendo a técnica, me aprofundando e tal. Queria trazer para o Brasil, mas cadê o dinheiro? E um TMS também seria um sonho agora, porque você consegue estimular determinadas áreas e ver se aquela área responde mais um afeto negativo ou positivo, ver se estimulando determinada área você tem uma menor percepção de esforço, uma percepção de... Enfim, possibilidades inúmeras quando a gente parte para essas técnicas, né? Para entender mecanismo, que é uma coisa que acho que ficou claro aí. Mas talvez o TDCS seja mais interessante, você não acha não, Edu, do que o TMS? É uma possibilidade mais barata, né, Thaís? O cara tem muito mais estudo, né, sobre o TDCS. Uhum. Tem muita coisa, O cara vai com um headphonezinho assim, Eduardo, para academia e estimulando, entendeu? Aqui, mais essa área frontal, e aí chega lá mais animadão. Também tem o efeito placebo, né? Que cada vez está mais evidente da medida. Exatamente. Pois é, tem tudo isso. Mas nem que seja um placebo, bota aí que funciona, convence aí no argumento, né? Bota um de plástico, fala que foi comprado lá na Inglaterra, Edu, para ver o efeito disso. Eu dou logo farinha, então, tá bom. Bom, eu queria abrir agora, então, assim, se alguém quiser falar, né, fazer a pergunta aí ao vivo, aí, quiser usar o microfone, pode ficar à vontade, só sinaliza aqui no bate-papo. Enquanto isso eu vou fazer uma pergunta aqui do que apareceu, do Lucas, que é sobre a música como um recurso ergogênico para a condição de fadiga mental. O que você acha disso aí, hein? Eu acho, sim, pode ser um auxiliador ergogênico motivacional, né? Tem vários fatores auxiliadores ergogênico motivacional, a música é um deles, a realidade virtual pode ser um deles, o indivíduo está de frente para a esteira ali, batendo palma para o outro correr mais, gritar, vai mais, são auxiliadores ergogênicos motivacionais.
mas entra dentro daquilo tudo que eu falei. Acho que o Lucas fez a pergunta, obrigado pela pergunta, Lucas, que a gente tem que pensar na configuração do exercício, com quem nós estamos falando, né, na configuração, aí falando especificamente da música, na configuração da música, então todas aquelas variáveis são importantes, no contexto associado àquilo, né, mas em teoria ela sim pode ser um fator ergogênico, motivacional, desde que você atenda a todos aqueles pré-requisitos para gerar dissociação. E um dos caminhos para isso, sim, pode ser a diminuição da percepção subjetiva de esforço. Então tem a teoria lá super polêmica do professor Noakes, Timothy Noakes, lá do governador central, e uma parte fundamental dessa teoria é a questão da percepção subjetiva de esforço, né? Então, se você modula a percepção subjetiva de esforço, você pode modular pace, você pode modular desempenho. Então, esse seria aí o caminho para a gente tentar entender melhor. E o Marcora também, né? O Marcora fala da percepção subjetiva de esforço por vias centrais, né? Não só periféricas, principalmente. Eu acho que pode estar mais relacionado aí com essa questão de fadiga mental. Eu tinha uma pergunta, posso fazer, Raça? Claro, claro. Eu fiquei, na verdade, é mais uma curiosidade. Por que você escolheu, Edu, você, o seu aluno, um estímulo de altíssima intensidade e aí o intervalo longo, ok, de recuperação, mas baseado em quê? Para ideação suicida? Para pacientes com ideação suicida? Qual é a ideia por trás disso? Legal, Thaís. Primeiro, eles têm uma alta eficácia muito baixa, então é algo bastante frequente em pacientes com depressão, em pacientes com ideação suicida, que também muitos associam sempre necessariamente a ideação suicida com depressão, não é sempre o que acontece, né? Uhum. Muitas vezes a ideação suicida ela já está num estágio de comportamento suicida, então um estágio em que o risco de suicídio aumenta, então é uma população bastante vulnerável. Tem um certo preconceito relacionado, que eu sei, obviamente, que não é seu caso, relacionados aos exercícios intervalados como sendo necessariamente desgastantes ou estressantes. Acho que é um conceito que a gente tem que, como pesquisadores dessa área, acho que a gente tem que conversar um pouco sobre isso, né? Porque um exercício para gerar uma determinada percepção de esforço, um afeto negativo, por exemplo, não é uma questão isolada da intensidade. É uma questão, por exemplo, de uma intensidade, exatamente da dose, uma intensidade combinada a um determinado tempo. Então, uma coisa é você fazer uma corrida a 14 km por hora por 2 minutos, e uma coisa completamente diferente é você correr a 14 km por hora por 15 segundos, 30 segundos, entendeu? Então, não necessariamente aquela alta intensidade vai vir acompanhada de uma resposta fisiológica absurda que, um exemplo, 2 minutos, o indivíduo não conseguiria se recuperar, ou que vai ser extremamente desgastante para o indivíduo. Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar, entendeu? Não à toa exercícios intervalados aí das mais diferentes configurações, também todo mundo coloca tudo no mesmo bolo, né? Não, você tem diferentes tipos, tem um HIIT, tem um CIT que eu falei, tem um MIT, por aí vai, né? São utilizados aí em larga escala para populações diversas, com doenças, sem doenças, obviamente, nem sempre com uma preocupação, ou talvez eu diria, na maioria das vezes, sem uma preocupação com as questões de afeto, né? A Raça está de prova aí, a maioria desses estudos, você também sabe muito bem disso, Thaís, desses estudos com pacientes e tal, eles simplesmente ignoram isso, é uma imposição e ponto final. Isso né? Quando não avalia errado, né? Exatamente. Eu acho que é um avanço, Thaís, a gente pensar nessa questão do intervalado como uma ferramenta, assim como a dissociação né? E pensando nas questões que a gente trabalha. Então, qual a resposta afetiva associada a esse tipo de estímulo, a alta eficácia, entendeu? Pelo menos essa é a minha visão. Você discorda, Thaís? Tem alguma outra visão? Não, eu fiquei com o porquê da altíssima intensidade, ou qual seria o perfil de condicionamento físico, principalmente deles, né? Porque talvez para o condicionamento físico, pessoas de baixo condicionamento físico, mesmo com ideação suicida, talvez possa atender mais para a questão ali do desprazer, mesmo que seja baixo volume. Mas eu fiquei mais curiosa porque, assim, literatura a gente tem de liberação de neurotransmissor, de fator trófico, então, assim, mecanismo para justificar isso tem. Mas a minha curiosidade seria, nessa questão, eu entendi, é claro, pela dose, mas o porquê dessa altíssima intensidade, ou se já tem algum estudo, alguma coisa que você quis se basear. Mas eu acho interessante a pergunta e tem fundamento, é claro. Quanto ao que você falou do condicionamento, não, Thaís. Tem uma meta-análise de 2018 do Van Capforte, que meus alunos apresentaram, o Ron e o Mike apresentaram 500 mil vezes lá no grupo. Bem interessante, você vê a limitação dos estudos muito grande. Então, a maioria trabalhou com atividade física, não com exercício físico.
e mesmo com atividade física com pouquíssimo controle das variáveis, então sem medida de condicionamento físico, enfim. É um cenário bem caótico. Então, o que a gente quer trazer, obviamente, com bastante humildade, trazer uma certa contribuição para a questão da prescrição. Então, o primeiro modelo seria esse, questão uma questão da alta eficácia como sendo um fator primordial no primeiro momento, e também uma forma de a gente conhecer melhor essa população e traçar futuras intervenções, entendeu? Que essa intervenção, já que surgiu o interesse, ela vai acontecer no ambiente lá da internação, né? Então, o indivíduo tem internado durante lá o tempo que ele fica, 20 a 30 dias mais ou menos, né? Tendo terapia medicamentosa, muitas vezes terapia cognitivo-comportamental também é associada, mas o exercício físico, então também não vai ser exercício isolado. Então, indivíduos que tomam medicamentos diversos, enfim, tem uma série de fatores confundidores nesse tipo de pesquisa, mas é um estudo de pesquisa de vida real. Então, não dá para a gente tirar esse indivíduo lá do leito, levar para o laboratório e fazer um exercício contínuo, imposto versus um autoajustado, né? Então, tem umas limitações decorrentes da situação, do problema que nós estamos tentando lidar, entendeu? Que talvez tenha até depois maior aplicabilidade, né, para eles lá na condição que eles estiverem. Super que legal. esse é um ponto de relevância que a gente tem uma preocupação muito grande, então vai ter um follow-up também, né? Então a gente não vai largar, saiu, melhorou, vai para casa e acabou. Não, vai ter um certo nível de acompanhamento, de supervisão. Obviamente não vai ter o pesquisador lá, o Ron e o Michael, não vão estar lá na casa do indivíduo depois, mas vai ter um certo nível ali de supervisão. E estamos abertos aí, trocar ideia, galera. Quem tiver interesse de saber mais e tal, de ajudar a gente aí, é sempre bem-vindo, né, Raça? A gente quer sempre pessoas interessadas em fazer pesquisa, né? Rapaz, com certeza, com certeza. É porque é uma coisa que quanto mais gente envolvida, mais o negócio desenvolve, né? Então, é difícil fazer, é essencial ter grupo, conexão e gente ajudando, porque, é igual você falou, né? É coisa formiguinha, a gente vai andando, daqui a pouco tem alguma coisa, né? Então, eu vejo aí na literatura de prescrição, que, né, relacionado a tudo isso que você falou aqui, como ainda é tímido, né? Assim, é uma coisa ainda muito mal apresentada ainda, né? Essas preocupações são muito marginais, né? E é por isso, assim, até foi uma coisa que motivou a gente a falar sobre um encontro assim, né? Mas envolvendo vários pesquisadores daqui, né, do Brasil, para isso, assim, para a gente conseguir, né, falar mais sobre essas questões e mostrar por quantas evidências você trouxe aí né, durante essa conversa aqui e como isso embasa, né, uma atitude que às vezes lá na frente você pensa, colocar uma música, né, ou pensar sobre a música, nada a ver, né, uma coisa assim que nem tem tanta relevância. E aí, no final das contas, quando você vai ali para a pesquisa, você nota que aquele é um fator que poderia estar contribuindo, né? E as pessoas querem uma coisa assim, uma mágica, uma coisa que você vai lá, olha, usa isso aqui e resolve, quando na verdade é uma ambiência, né? Você vai ter lá a tua postura como profissional, vai ter a forma com que você vai estruturar, e aí casos específicos como esse que você trouxe aí de, né, uma condição de hospitalizado, tratamento, né? Então, assim, quem está lá no dia a dia tem que lançar mão da melhor número de ferramentas possível para fazer essa galera sair do buraco, né? Porque, enfim, não é uma situação fácil, né? Então, realmente é bem interessante isso, viu? Legal, cara. Obrigado. Ô, Edu, essa questão do chat, o Terry McMorris, ele fez uma teoria sobre fadiga mental super legal. Aí depois, se você tiver oportunidade, compartilha, tem um por favor, vídeo, fazer propaganda, tem um vídeo aqui no YouTube, no canal do Psicofísio, teve uma palestra só sobre fadiga mental, e aí tem lá todo o mecanismo, mostrando, é o Terry McMorris mesmo, mostrando super elaborado. Pô, que legal, Thaís. Pra compartilhar, eu agradeço. Maneiro, maneiro. No final das contas vai rolando, né, um compilado de informações aí, quando você olha no agregados, a gente consegue abordar vários pontos bem interessantes aí, com vários professores, né, do mesmo nível que o teu, assim, então a galera tem feito um serviço legal aqui, até pressionando a gente aí a melhorar o material aí, né, Pô, que nada, cara.
Eu vou o José aqui, ele trouxe uma outra questão, Eduardo, que é sobre o estilo da música, né? Durante a corrida, por exemplo, né? O que tem na literatura falando sobre isso? Não entendi, o estilo da música, é isso? Às vezes está tocando um sertanejo lá, entendeu? Você está escutando uma música de, sei lá, de academia, e de repente toca um sertanejo. Será que isso aí vai... Como é que a pessoa responde a isso? Tem a revisão lá do Cara Jorge, que é uma leitura interessante a respeito disso, né? Então, em muitas pesquisas há uma imposição da música, então ele simplesmente escolhe uma faixa e pede para os indivíduos correrem, o que, ao meu ver, não é a melhor estratégia. Tá? Tem uma estratégia lá do estudo do Jones, que eu mostrei aqui, Jones, Cara Jorge, Zequecax, essa galera fera aí, que eles fizeram um ponto interessante. Eles tiveram uma amostra bem grande primeiro, e aí essa amostra bem grande, eles pediram para os indivíduos indicar uma série de músicas que eles mais gostavam. Depois dessa série de músicas, eles fizeram um apanhado de algumas músicas. Eles pegaram parte dessa amostra, submeteram os indivíduos a escutar essas músicas, esse compilado lá para dar o tempo de exercício deles lá e tal. E aí os indivíduos tiveram um relato de algumas variáveis e uma resposta afetiva àquelas músicas, e foi selecionado dentro dessas músicas uma quantidade menor de músicas que foram as músicas utilizadas no exercício. Então, uma mega estratégia aí para, no final de contas, você ter uma resposta meio que homogênea de percepção à música, tá? Obviamente, quando a gente fala disso, a gente está falando de um cenário real, né? Está falando de levar e fazer isso tudo numa academia, né? Eu, sinceramente, não sei como resolver um cenário prático. Então, numa aula de spinning, sinceramente, não sei. Talvez seja, aí pensando no contrário, né? Talvez os indivíduos que gostam de sertanejo vão se inserir numa determinada aula que acontece ali naquele horário específico, o professor vai colocar música sertaneja. Aí o outro que gosta lá de pagode vai no horário da tarde, por exemplo. Eu não vejo uma resolução para aulas coletivas quanto a isso, a não ser que cada um leve seu fone, cada um leve seu aparelho ali, fique cada um na sua escutando a música, que pode parecer uma loucura, talvez seja o caminho, né? Do que você fazer como as academias fazem, que é ter uma música ali imposta e todo mundo vai e curte, né? Obviamente, tem certas músicas que parecem, né, até essa proposta, né, de ser uma música meio que agradável para todo mundo. Tem músicas também que são discutidas como seus efeitos terapêuticos, então tem uma sinfonia do Mozart que geraria efeitos terapêuticos e tem uma literatura muito grande a respeito disso e tal. Mas, repito, eu acho que uma imposição é muito complicada, ainda mais quando você fala de diferença entre países, né? Então você tem diferenças culturais super importantes. Se a gente vai num estado, por exemplo, entre estados, né, no Brasil, você vai encontrar diferenças consideráveis, né? Então, a sugestão seria você tentar individualizar ao máximo a escolha Mas da música. parece, Edu, que as duas principais questões são se a pessoa gosta ou não, né, da música, e a segunda é ritmo ou cadência, alguma coisa assim, o quanto que ela vai te ajudar a ficar ali naquele exercício, né? Essas duas coisas, ver se eu tô errada ou se é isso mesmo. É Que vai isso, te ajudar a estar ali dentro do ritmo que foi imposto, né? o que eu estava falando era a questão da tipo de música, né, que eu acho que foi a pergunta, e você já levou para um outro ponto super interessante, que é o ritmo. Então, seres humanos tendem a se ajustar a batidas da música, é algo que acontece de modo inconsciente. Então, você tende a se movimentar mais rápido quando tem uma música a 120 BPM, em comparação com música de 80 BPM. Tem modelos matemáticos tentando explicar isso, tem literatura legal a respeito disso também. Então, sim, parece que essa questão também é fundamental, e quando a gente vai a nível neural também, então, tipo de música, né, que eu já falei, tempo de música, volume, que eu já falei também. Então, repito, a música, assim como o exercício tem uma série de variáveis que a gente manipula para gerar uma determinada resposta, a música é basicamente a mesma coisa, Thaís. A pesquisa boa já aí para a gente fazer, se a pessoa sem ritmo tem diferença. Exatamente, então a pessoa sem ritmo pode ter uma maior dificuldade de se ajustar de acordo com aquela batida que está sendo proposta, né? Então, outro problema aí, né? Não é fácil, é uma questão complexa de se pensar, viu? Se é importante, né? Ou talvez levar para esse contexto mais ecológico e tentar identificar em circunstâncias reais, né? Vou botar uma variação pequena, ou vou fazer uma enquete no WhatsApp para a galera, quem responder, vou ter uma noção de que música que eu não posso tocar. Tipo assim, né? Coisas do tipo assim, e aí fazer uma aplicação, porque do contrário, a gente acaba assim, é uma coisa mais personalizada, né?
E o professor de spinning, ele acaba tendo uma aprendizagem implícita muito grande disso, né? Ele nem se dá muito conta, mas ele intuitivamente, ele já organiza as músicas de acordo com a aula que ele vai dar, mesmo sem ter esse conhecimento, né? Isso é bem legal. É um gênio, né? Mas mesmo assim é muito difícil, né? Não, é genial porque pela prática o indivíduo consegue ter um aprimoramento, né? Sabe-se lá como, né? Mas consegue. Então é um ponto interessante. Mas, por exemplo, a nível de ciência, Hassan, Thaís e demais colegas aí que estão acompanhando, tem uma outra estratégia que é feita, que na verdade o indivíduo escolhe a música, escolhe o volume, escolhe tudo. Mas aí é o cobertor curto, né? Que aí no outro lado você vai estar, né, não padronizando a ativação que porventura você tinha como mente gerar. Né? Então, eu quero gerar uma maior dissociação. Então, lançamento você vai estar gerando uma maior dissociação. Então, pode ser uma música que gere, na verdade, uma maior associação. Né? Uma música com ritmo mais acelerado, que gere maior mecanismo, maior intensidade de mecanismos interoceptivos, enfim. Sem contar se tiver música com memória afetiva, né? Aí são outros 500. Você começa a chorar. Às vezes. Aí é outro ponto para pesquisa. Eu acho que uma coisa que o Lucas perguntou, que eu fiquei pensando, é essa coisa de quando você às vezes está muito cansado, mentalmente cansado, e tu coloca uma música que você gosta, você consegue meio que sair e fazer aquilo que você tem que fazer meio um pouco melhor, assim, um pouco mais animado, mais motivado, mais disposto. Então, assim, isso pensando é que às vezes eu tenho que fazer umas funções aqui de lavar a louça e eu estou muito cansado, eu acabo fazendo isso e eu me vejo livre daquilo melhor, assim, não sei como é que é para vocês. Eu fiquei pensando sobre a percepção de prazer relacionado à tarefa mesmo. Então, quer dizer, tipo, e aí, lavar a louça com ou sem música, o que é menos pior, entendeu? Aí o cara fala, não, eu até aproveito para escutar uma música que eu gosto ali e fico curtindo. Então, né, pode ser uma visão também, né? Com certeza, aí você tendo menor percepção de esforço aí, né? Então, antes de gerar uma grande percepção de esforço sem música, com música você lava a louça com menos percepção de esforço, até de repente tem melhor desempenho, produz mais, lava mais rápido os pratos, né? Maior afeto. Então, são pontos que a gente estuda, né, Hassan? Mas são aí as complexidades, né? Eu acho interessante esse tipo de momento, que é um típico momento acadêmico, né? Então, eu não tenho aqui nenhuma missão aqui de gerar uma... não, é isso aqui que tem que ser feito. Não, a realidade é que nós temos mais perguntas, eu acho, como docentes, né? Como cientistas, a gente tem muito mais a função de gerar perguntas do que necessariamente respostas, né? Então, acho que tem que caminhar muito nessa ideia. Né? E abre possibilidades, né? Quem quer estudar e, de repente, buscar uma estratégia mais prática para levar esse conhecimento teórico para o ambiente de trabalho profissional, né? Eu acho que eu vejo assim, eu gosto muito das pesquisas mais estruturais, né? Que, enfim, não dá para a gente fazer coisas assim do nada, mas logo depois que já tem algum corpo de informações, tentar trazer coisas que vão resolver os problemas do dia a dia, né? E tem, às vezes, muitos alunos que têm vontade de fazer alguma coisa mais para resolver o seu problema do dia a dia, e que às vezes não se liga, né? Que dá para pesquisar esse tipo de coisa, né? Então, é uma inspiração aí esse bate-papo que a gente está tendo. Eu mesmo fiquei pensando várias coisas aqui. Eu também, falando agora, né? Por que não, por exemplo, ter uma comparação ou uma possibilidade de uma criação de uma estratégia de individualização de músicas para atividades coletivas? E como fazer isso, não sei, a gente teria que quebrar a cabeça, né? Enfim, são ideias, insights que a gente vai gerando, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Discutir, que a gente chega em coisas legais, né? Exatamente. Teve o Renan aqui que ele comentou o seguinte, que quando ele está treinando, ele não presta muita atenção na música. Mas quando ele vai, parece que quando vai trabalhar, o ritmo lento, principalmente, dá uma morgada, né? Deixa ele, de repente, mais para baixo, e ele sente que prejudica o afeto até do aluno, né? Ele observa isso, né? Que o aluno fica mais morgados. Será que tem alguma coisa em relação a isso? Como é que enxerga essa questão? Eu acho que a gente poderia levar mais para um lado de individualização, né? De individualidade, melhor dizendo, né? Então, variabilidade entre indivíduos. Então, isso acontece com ele, pode acontecer de modo completamente diferente com outro indivíduo que gosta de escutar uma bossa nova enquanto faz uma corrida
a 15 quilômetros por hora ali de média, né? Eu acho que vai muito mais para o lado da individualização. Óbvio, né? Dentro daquilo que eu falei, né? Seres humanos têm uma característica de integrar o ritmo da batida da música, ou seja, a batida da música, ali, a velocidade da música com o ritmo do movimento, né? Então, nesse caso da Bossa Nova, isso provavelmente não estaria acontecendo. Então, talvez seja o que acontece, desculpa, eu esqueci o nome de quem perguntou, né? Mas talvez seja exatamente isso para ele. Então, quando ele tem um ritmo muito baixo, talvez gere uma certa letargia, porque ele tende a se ajustar àquela batida, aquele tempo ali mais baixo, entendeu? Eu acho que vai nesse sentido também. Individualidade mais um ajuste à batida da música. Sem contar que o contexto sempre interfere, né? Com certeza. Eu acho que assim, é uma questão para a gente se atentar, né? Eu acho que essa conversa, né, tentar buscar, de repente, dentro de cada contexto e aguçar essa sensibilidade, esse olhar a respeito dessas coisas, porque se a gente retomar aqui cada ponto, a gente vai ter especificações bem detalhadas para cada um delas, né? Não, a gente dificilmente vai conseguir generalizar, mas é legal pensar sobre essas possibilidades, né? Eu vou abrir aqui para o Gledson fazer a pergunta. Pode falar aí, Gledson. Boa noite. Parabéns, Eduardo, pela apresentação. Obrigado. Na verdade, a pergunta já foi meio no bate-papo aí, né? Que era a questão da aplicabilidade prática da música nas academias, né? A gente percebe a música muito vinculada à corrida, né? À caminhada. Você vai sair com o seu fone de ouvido e show de bola, mas na academia, como o Eduardo bem falou, tem muito dessa questão da música imposta. E aí, pensando aqui, né, se seria uma possível recomendação, principalmente para as pessoas que estão adotando, né, a prática de exercício físico nessa parte inicial aí, pensando na academia, que a gente tem uma alta taxa de abandono aí nos primeiros 3 meses, como uma estratégia dissociativa, né? Essa parte da música mesmo. E aí eu penso que realmente teria que pensar algo mais individual, né? Então, sei lá, tu chega para o teu aluno, tu orienta o exercício, né? Olha, tu vai fazer o exercício tal aqui, mas aí o teu aluno ele já pode estar, durante esse momento de fazer o exercício, ele escutando a própria música dele, né? Independente do que a academia ela está colocando. Se isso poderia ser uma estratégia que venha a minimizar esses efeitos iniciais aí da prática, como, sei lá, efeitos de desprazer mesmo, né? Então, se a música poderia ser uma música ou outra estratégia dissociativa, além da própria prescrição do exercício em si, nessa fase inicial, né? Como uma ferramenta. Não sei se tem literatura sobre isso, se tem algum estudo realmente que pensou nessa questão mais real mesmo de aplicabilidade. Muito legal, Gleidson. Você mencionou um cenário aí caótico, né, que é a desistência que acontece no primeiro ano, em especial nos primeiros 3 meses, que é um dos grandes problemas dentro do cenário, né, da prática de exercício, aí, destacando as academias, que é um cenário que, pelo menos é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, e quando eu trabalhava com Master Trainer na Qualitec, e rodava aí outras academias Brasil afora, aí, que as estratégias basicamente eram pautadas em estratégias de atendimento para tentar resolver esse cenário. Então, exemplo, ligar para o aluno, se ele faltou 2 dias, pedindo para ele voltar, diminuindo a mensalidade para ver, ou se ele indicar alguém, reduz um pouco, mas estratégias pouco, né, pensadas numa questão afetiva, ou talvez nada pensado. Então, acho que a dissociação, sim, pode ser uma estratégia. Eu gosto muito daquele termo, né, que a gente, quando a gente tem esse tipo de encontro e tal, e aí pensando numa perspectiva prática, a gente dá mais ferramentas para o profissional de educação física utilizar, então acho que a dissociação é mais uma ferramenta. E cabe a gente, acho que todos aqui devem ser profissionais de educação física, me corrija se eu estiver errado, a gente pensar, né, isso como sendo mais uma estratégia. Então, você conhecer bem o seu aluno e você ver se aquilo se adequa a ele. Então, um exemplo claro aí do que poderia acontecer, um personal training, então um aluno ali que já praticou, já foi aluno de várias academias, existe, é um perfil extremamente frequente esse, né, extremamente comum, pratica, desiste, por que não experimentar uma estratégia dissociativa? Né? Por que não trabalhar também com outra estratégia? Então, fazer como raça um trabalho, né? Então, você ter uma prescrição com base no afeto,
ou então você ter o exercício autoajustado, autoselecionado, não sei o termo que vocês têm adotado, a produção que vocês fizeram, mas enfim, ter isso como ferramentas, eu acho que é interessante para você poder ter a melhor orientação para o seu aluno. Então, repito, estratégias associativas acho que podem ser um ótimo caminho, Gleidson. Obviamente, considerando todas aquelas limitações, né? Então, qual é a amostra, conhecer bem o indivíduo, qual tipo de estratégia associativa, então, na prática, como é que a gente pode resolver isso? Talvez testando, talvez tentando entender melhor, da melhor forma possível o aluno. Então, qual tipo de música você gosta, mais lenta, mais rápida, qual tipo de atividade você gosta mais. Então, será que beleza, essa atividade para você é muito importante, será que se a gente testar a música aqui não vai ser interessante? Então, faz uma aula e testa, se com a música ali gera uma melhor resposta de afeto. Eu acho que pode ser um caminho para a gente tentar resolver um grande problema que nós temos, né? Agora também eu acho que tem um outro lado, que a gente botou as estratégias dissociativas sempre lá em cima do pedestal, e para esse aluno ou para essa pessoa que está aprendendo um movimento novo, ou que está com um movimento complexo, ou que precisa de autocontrole ali neuromuscular, uma estratégia dissociativa também pode ser complicado, porque ele não presta atenção no que ele está fazendo, no movimento. Então, assim, não estou falando que não deve ser utilizado de jeito maneira, mas também tem esse lado. Você tira o foco de atenção no que você está fazendo, porque vai gerar um menor desprazer, mas para aprendizagem de movimentos novos, ou pessoas que têm dificuldade de aprender, de repente, um movimento complexo, pode ser que nesse momento em específico, essa estratégia talvez não seja a melhor ou a todo momento. Então, com certeza, tem que ver o que é o melhor. Exatamente. Naquele caso, para os exercícios acíclicos, alguns que eu mencionei, que podem ser extremamente complexos, uma técnica muito robusta, muito difícil, né? Então talvez não seja adequado, né? Então, um cenário complexo, mas, repito, acho que é mais uma ferramenta para a gente, né? Legal, legal. E mais uma coisa para o professor pensar, né? Ver que não tem receita, tem que pensar e ver qual é na hora para aquele aluno, naquele contexto que ele acha que é o melhor. Exatamente. O Zé queria fazer a pergunta, Zé. Pode abrir o microfone aí e trazer sua questão. Opa, boa noite. Estão escutando bem aí? Sim. Bacana. Parabéns, professor, pela aula, foi muito bacana. Acho que toda vez que vem um professor da aula, a gente fica escrevendo aqui, eu fico escrevendo, aí daqui a pouco eu pulo a página e vou, tipo, associando uma aula com a outra e fica um conjunto de ideias muito bacana. A minha pergunta seria mais sobre como a gente faria vamos supor, a marcação às perguntas sobre a valência e a ativação. Como é que a gente poderia fazer essa associação, né? Em qual momento eu faria uma, em qual momento eu faria outra? Gleidson, obrigado pela pergunta. José, agora obrigado pela pergunta. Pergunta bem relevante, uma aplicação prática, né? Super importante. O ideal, quando a gente fala de resposta afetiva, é que a gente consiga entender toda essa cinética dela, como ela responde de fato ao exercício. Esse entendimento não consiste apenas em uma avaliação pré e pós, como eu falei lá no início dessa literatura, ou apenas uma avaliação durante. Então, o ideal, José, é que a gente tenha uma avaliação pré, durante e após exercício. Tá? Então, você pode, por exemplo, durante o exercício, ter um desprazer absurdo e após exercício você ter um prazer. Então, tem uma tendência de rebote que é muito consistente na literatura. Tá? Então, a sugestão, José, é que você tenha alguns momentos de mensuração. Quais são? Pré, durante, exercício e pós. O durante, eu acho que é um pouco complicado, porque ele também tem que ser uma avaliação que também não comprometa, por exemplo, a execução do exercício por parte do indivíduo. E também não pode ser uma avaliação muito frequente, como a gente faz muitas vezes no laboratório, um ponto do indivíduo ficar de saco cheio e não querer mais responder aquilo. Então, acho que você tem que encontrar, José, e você é um cara que eu acho que acredito que trabalha na prática por causa da sua pergunta, tentar encontrar ali a melhor forma de você conseguir ter essas mensurações com o seu aluno. Então, 2 momentos durante o exercício, 3 momentos, desde que faça sentido também uma modulação do afeto. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que você esteja avaliando um exercício contínuo. Então, você pode ter como uma expectativa que durante o exercício contínuo você tem uma resposta de afeto, 30 minutos depois uma outra resposta e 60 minutos depois uma resposta. O intervalado, o que a gente poderia pensar? Então, poxa, eu tenho
É um estímulo, uma recuperação. Então, será que seria interessante eu avaliar após o estímulo, imediatamente após um estímulo, imediatamente após uma recuperação? Talvez seja um caminho interessante. Então, você pensar muito, né, no qual a característica do seu estímulo para você ter a avaliação acontecendo. O após o exercício físico, o ideal é que você também não tenha uma mensuração apenas no momento imediatamente após o exercício, que a resposta vai estar ainda muito modulada, muito influenciada pelo que o indivíduo acabou de terminar. Então, se você conseguir ter, por exemplo, 20 minutos após, 30 minutos após, enfim, poderia ser um indicativo. Então, eu repito, José, acho que você deveria encontrar a melhor forma com o seu aluno ou com seus alunos, sem, obviamente, encher o saco do indivíduo ali, e para que você possa entender da melhor forma possível o que está acontecendo com o indivíduo. Porque não é uma monitoração, não é um monitoramento que a gente faz, como, por exemplo, quando a gente está coletando a frequência cardíaca, que dependendo do monitor, você extrai o dado do computador depois, você tem ali a cada milissegundo o que o indivíduo fez. Não é isso, é diferente. Né? Ou então, com a frequência cardíaca, com o monitor mais comum, você tem ali uma média a cada 6 segundos, e aí você consegue relatar ali, ou pode escrever a cada 2 minutos e tal. Então, é um pouco diferente, depende de você mostrar um questionário, depende disso. E Fine Scale e Felter's Scale, eu acredito que devam ser coletadas em momentos bem próximos, entendeu? Então, coleta uma em seguida a outra, que é como geralmente a gente faz na pesquisa, entendeu? Legal. Obrigado pela pergunta, Zé. E uma outra questão que foi trazida aqui, acho que até pela tua fala do HIIT, do CIT, é falando se existe estudo que vê diferença de afeto em exercício de alta intensidade com esses diferentes tempos de intervalo. Eu sei que o Tony tinha feito alguma coisa, mas não comparando HIIT e CIT, então não sei te responder. Raça, você sabe essa? Cara, não, eu confesso assim, eu acabei lendo bastante coisa, mas quando começou a ter essa literatura mais consistente, eu comecei a olhar para outras coisas, até para gerenciar meu tempo aqui, eu tive que abrir mão de algumas. Essa foi uma literatura que eu estou menos atento agora. Quem estuda bastante isso aí é o Eduardo, né? O Caldas, ele tem vários trabalhos sobre isso. Eu sei que o tempo, né, a quantidade de tiros, isso faz diferença, né? Então, tem uma queda com o número de tiros, então você pode ter uma noção, salvo engano, são de 4 a 6 tiros, você já começa a ter uma queda bem importante. Então, de repente, monitorando aí, como é que foi a percepção de prazer, aí o cara vai, você vai ver, quando começa a diminuir, tu para, né? Acho que é uma... Até porque vai dando acumulativo, né? Aí o Tony teve alguma coisa com intervalado compensado versus não compensado, não sei se ele publicou, mas eu lembro lá na época da Gama Fi, não sei se o Gladson sabe, isso aí já pela proximidade com o Tony. Talvez o Gladson saiba esses detalhes aí. Então, Raça, tem um estudo que foi de 2018, que foi do Folador, ele comparou 6 tipos de protocolos de HIIT. Então, vai de diferentes intensidades. Eu posso colocando aqui, eu posso colocar no... Que foi, por exemplo, o Engate, o cara usou o Engate, usou o HIIT, o low volume, né? De 10 tiros, 60 segundos, e usou o Tabata. Entendeu? E aí, por exemplo, o afeto ficou mais positivo no 10 por 60, né? No low volume. O pior foi o Tabata. Eu posso colocar aqui em relação ao afeto. Legal. Né? Legal. Legal. Obrigado. O treinamento intervalado, né? Ele tem assim, uma série de questões que, se você fizer adequadamente, até tem um aluno do Tony que fez um negócio bem legal, que é o auto-selecionar o intervalado. Então, assim, o cara selecionava tanto o tiro quanto a recuperação dele. Então, ele tinha uma orientação, falou, olha, você vai no teu melhor aí, entendeu? E quando tu sentir que você chegou no teu melhor, tu diminui para uma velocidade que tu sente que tu consegue se recuperar. E aí, o resultado, assim, eu achei fantástico a ideia, porque é muito simples, entendeu? Quando eu vejo, assim, que o cara tem que fazer um curso para fazer um exercício, eu já vejo que o negócio exige um nível de habilidades bastante elaborado. Então, para você recomendar, assim, o pessoal na rua, como é que eu faço?
esse hit aí que o pessoal tá falando, aí você faz como? Ó, baixa o aplicativo, então às vezes essa daí funciona bem. Eu falei assim, pô, Tony, essa daí eu queria ter feito, assim, realmente achei uma excelente ideia. É sanduíche Subway, né? Escolhe o seu pão, escolhe a salada, escolhe o molho. Boa ideia, assim, eu não tinha pensado nessa analogia do Subway, mas é exatamente isso. Mas E bem ele, inteligente a ideia, né? e ele encontrou resultados bem interessantes, assim, o camarada se sente melhor no final das contas, porque ele consegue se regular melhor. Não tem intervalo que vai conseguir descobrir qual é o tempo que eu vou me recuperar naquele momento, naquele dia que eu dormi bem ou não dormi bem, entendeu? Isso aí é da casa do impossível. Então, tipo assim, nessa perspectiva de recomendação mais genérica, né, que a gente quer fazer às vezes, ou monitorar, né, igual a gente estava falando aqui, você ir lá e vendo, ó, dá um tiro aqui assim, daí vê, ó, tá, e aí, recuperou, não tá, e aí assim você... Mas é engraçado que treinamentos de alto rendimento, os atletas, a maioria das vezes, eles não para treinamento físico, né, a parte física, mas para a parte de técnica, enfim, eles que dão o tempo deles de quando eles estão bem para fazer de novo, né? Acaba pegando um pouquinho por aí também. Eu tenho só mais uma colocação antes da gente finalizar aqui, Eduardo, que é uma circunstância, como você está falando de dissociação, eu vejo que um efeito dissociativo muito interessante que eu acabei conhecendo mais com um projeto que a gente conduziu aqui no laboratório, que é o Motivação. E no Motivação, o core do negócio é que era meio que era sempre brincadeira, entendeu? E aí no começo a gente ficou meio assim, caramba, como é que eu vou fazer a galera gostar de uma atividade e que seja meio consensual aquilo? Então, aí rolou essa ideia de fazer tem até o professor Patrick que ele trouxe uma abordagem que tem fundamento na psicomotricidade, então fez todo um processo de evolução, mas a essência da coisa, e aí eu acabei me aproximando desse debate, né, da brincadeira, dos jogos e do game, né, da competição, da gamificação, né, até o Bruno vai falar aí numa das palestras um pouco sobre isso, ele está estudando mais, mas aí eu queria, assim, pensando, né, sobre essa coisa da dissociação, como é que você enxerga essas questões no processo dissociativo, né? Então, como é que você vê isso? Cara, eu acho uma abordagem extremamente inteligente. Vou contar um exemplo aqui que parece meio maluco, mas aconteceu há muitos anos e reforçou essa ideia, essa questão evolutiva, né, da dissociação. Meu cachorro se machucou, tomou uma mordida. No que ele volta para casa, sem querer, eu piso no brinquedo dele, a primeira reação dele, ao invés de... Eu pensei que ele fosse estar se sentindo dor ainda, chorando, foi correr atrás do brinquedo, balançando o rabo. Então foi uma capacidade de dissociar absurda, porque ele teve um pensamento, associou aquilo com a brincadeira, né, dissociou aquilo, na verdade, né, pensou numa brincadeira e tal. Então sim, a dissociação acontece, acho que tem uma questão evolutiva super importante. E quando você leva isso para o lado da brincadeira, você mencionou a palavra psicomotricidade, acho que a psicomotricidade é uma área bastante interessante nesse sentido, que ela parte justamente disso. Então, quando o ser humano começa a ter, né, o seu córtex mais envolvido, a sua cognição mais desenvolvida e interações mais complexas com o meio ambiente. E uma das formas de a gente gerar essas interações é justamente ter um valor naquilo, você enxergar uma coisa interessante naquilo. E a brincadeira é um ótimo meio para isso. Tem profissionais aqui no Rio de Janeiro, acredito que aí também, o pessoal já com uma visão já prática nesse sentido. Tem uma aluna minha, se não me engano, até ex-aluna minha, que é a Rafaela, que ela tem um trabalho interessante, em que ela tem basicamente reeducações de movimento e atividades que vão gerar benefícios biológicos, uma orientação interessante ali, mas que a base inicial da brincadeira, não é demais, né? Mas a base da brincadeira é justamente a questão da brincadeira, né? A base da atividade, perdão, é a brincadeira. Né? Então, o exercício de agachar para pegar alguma coisa, mas que esteja envolvido num contexto um pouco mais amplo. Né? Então, eu acho, sinceramente, que esse é um caminho muito interessante. Né? Aqui, um dos nossos objetivos enquanto pesquisadores, enquanto profissionais de educação física, é promover a adesão ao exercício, né? Diminuir o abandono, fazer com que mais indivíduos engajem no exercício, e esse pode ser, sem dúvidas, um caminho. Então, você falou, por exemplo, da gamificação, pode ser um excelente caminho. A utilização de vídeo 3D, de música,
também pode ser um caminho para a gente fazer com que isso seja um pouco mais interessante, né? Acho que o grande ponto, Raça, para uma grande maioria dos indivíduos, a associação talvez gere benefícios, gere malefícios quando a gente fala de respostas afetivas e quando a gente fala de percepção de esforço, né? Então, se a gente caminha para ter uma dissociação, pelo menos em parte uma dissociação, talvez seja uma abordagem interessante, pensando em adesão, pensando em... Um daqueles estudos clássicos que eu mostrei lá, né, com a realidade virtual, o primeiro trabalho, então eles já tiveram esse pensamento, lá em 90, 97. Né? Então, eles avaliaram a resposta afetiva, com aquela visão limitada, mas avaliaram, e avaliaram a adesão. Né? Então, acho que é um caminho interessante, a gente pensar nesse contexto, sim. Maneiro. Eu venho pensando muito nisso, sabe? Eu acho que a gente, como pesquisador, tem que tentar, de alguma maneira, fazer isso chegar um pouco mais perto dos profissionais, porque tem muita coisa, informação bem já desenvolvida, né, nessas áreas de como fazer, o que traz benefício e tudo mais, mas daí quando você pensa, tá, então vamos fazer aqui, aí, peraí, então, né, vamos pensar aqui, e aí nesse negócio do pensar, eu digo isso porque foi uma autocrítica minha, que eu sempre fico provocando né, nas aulas e nos cursos que eu faço, e aí no final, teve uma vez que, né, na tentativa de fazer, eu falei, não, vamos fazer aqui para ver como é que fica isso na prática. E assim, realmente é desafiador, entendeu? Não é uma coisa simples, assim, tipo, eu vou juntar o que o Eduardo me falou aqui, o que o da Thaís falou aqui, amanhã eu vou fazer um negócio que vai ser isso aqui. Então, assim, esse processo, esse caminho, às vezes, ele ainda é meio espinhoso, assim, ainda mais pensando na rotina da maioria né, dos que estão ouvindo a gente aqui, né? Então, eles acabam tendo muita dificuldade de botar isso na prática. Obviamente que ajuda, né? Assim, já sai daqui pensando, opa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas assim, fazendo uma análise crítica, assim, inclusive da gente que está pesquisando ainda nessa área também, a gente precisa trazer um pouco mais de, sabe, essa coisa mais ecológica, que é o que você está fazendo aí, né, no estudo, e que eu vejo que, no final das contas, é o que vai fazer diferença no cotidiano, assim, somando a base e tendo essa conexão, é isso que eu quero dizer, assim, então precisa ter essa pontezinha final, né, e eu gostei bastante da sua fala, que você traz vários insights aí, né, para a gente, né, pensar e tentar, de repente, trazer essa complementação. Então, eu agradeço demais aí a tua fala, Eduardo. Assim, logicamente, Thaís, né, sempre parceira aí, participando de todos os nossos encontros. Você já fico até animado, né? A gente aqui acaba sendo um grande encontro, né, de amigos que batem, conversam e que estão dispostos aqui a conversar sobre um assunto que a gente considera relevante. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver um negócio aqui, um barulho. Ô, Raça, eu falei que Edu não tinha erro, que ia dar certo. Ia dar bom, né? Certo a gente já sabia. Certo a gente já sabia que ia dar, mas que ia dar bom. Ela falou bastante. Não, é tranquilo. Eu falei, não, deixa eu falar aqui com ele. Não, eu falei, não, tá tudo certo. Você pode falar que não tem a menor possibilidade de não dar certo aí. Vocês vão conversar, ver um tema aqui. Então, assim, e é bem isso. Eu acho que cada um, a gente está estudando isso, né? Cada um há um tempo já e com certeza centralizar a idealização dos temas, né, do que a gente vai falar, seria um fracasso, né? Então, pensar cada um trazendo o seu ponto de vista, a gente está agregando aí, de alguma maneira, né, a conversa e ventilando aí para os interessados essa temática, né? E aí, de repente, impactar positivamente, né, na atuação e ver como é que as coisas vão se moldando gradualmente para melhor, né? Então, essa é a nossa intenção. Obviamente, é um grãozinho de areia, né? Mas com a ajuda de vocês, torna aí né, esse esforço bem mais fácil e a gente vê que o pessoal está gostando. Então, agradeço demais aí a tua fala, Eduardo, e queria, né, passar a bola para tu aí fazer suas considerações finais aí.
Bom, pessoal, muito obrigado. Raça, muito obrigado pelo esse espaço, por ter criado esse espaço. Acho que não é um benefício, acho que não é só um benefício para o pessoal que está assistindo, um benefício para mim. Alguns alunos do meu grupo passaram aqui hoje também. Eu acho que isso fortalece, pensando também, né? Eu acho que um grãozinho de areia que fortalece as instituições de ensino brasileiras, em especial duas universidades federais. Então, acho que uma sementinha que a gente planta para gerar frutos mais frutos no futuro. E estou sempre aberto à troca de ideias, acho que foi um prazer enorme. Né? E repito, fico extremamente feliz em ter um outro grupo no Brasil, então a gente não precisa nem sair daqui, tem um grupo de altíssimo nível, um pesquisador de altíssimo nível que é o Raça, um grupo já consolidado, meu grupo que começou outro dia, né? Começou em 2018, está começando a gerar frutos ainda. Então já tem um grupo consolidado, discutindo as questões de afeto há bastante tempo, com outro professor que já está há bastante tempo aí, que é o Tony Meirelles. Enfim, para mim é um prazer muito grande, enfim. E portas abertas também para que vocês conheçam as atividades lá do nosso grupo, para que a gente tenha aí em breve um encontro e possa receber você, a Hassan e os demais membros do seu grupo, vai ser com certeza uma honra. Obrigado. E a recíproca é verdadeira, querendo... Acho que travou, né? Eu estava pensando comigo. Rapaz, parece que o Raça, ele espera esse horário, viu? Ele, na hora de ir embora, ele dá aquela travadinha. Aproveita a raça que voltou. Não, é engraçado que para mim não trava vocês. Eu continuo escutando vocês falarem. E aí, só que eu não sei não tenho o que fazer, né? Mas realmente tem sido recorrente. Eu acho que é a hora que liga a televisão ali da galinha pitadinha ali para a Maia dormir e tal. O ritual de despedida dele. Ele vai fazer que nem as altas horas para a gente achar que é foto, é filme, sei lá. Pegadinha. Então é isso, gente. Muito obrigado e a gente dá continuidade aí nos próximos encontros. Show, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.